Pra gente, tem até a ver com o problema dos três corpos, hein? Então vamos lá. O que a gente usa para poder prever a posição dos planetas no céu, né? A gente usa as equações. Então tem as equações de Kepler, o Kepler, história da astronomia para vocês. Um cara chamado Tycho Brahe foi um dos maiores astrônomos que a humanidade já teve. O Tycho Brahe fez talvez a maior coletânea, o maior catálogo do céu na época dele. O Tycho Brahe, galera, ele teve um problema seríssimo, aliás, um azar seríssimo. O Tycho Brahe morreu em 1609, no mesmo ano em que o telescópio foi descoberto. O Tycho Brahe, ele é considerado o último grande astrônomo da humanidade que não teve acesso a telescópio. Mas o Tycho Brahe, ele tinha muita grana. E ele construiu um observatório no palácio que ele morava e ele usava o sextante, ele usava astrolábio para medir posições. E ele ficava fazendo isso noites e mais noites. Quando ele morreu, um cidadão que já trabalhava para o Tycho Brahe, chamado Johannes Kepler, assumiu o observatório e assumiu todos os dados que o Brahe tinha feito. O que o Kepler fez? Olha que história sensacional. Isso é a história da astronomia, tá? O Kepler pegou todos aqueles dados de observação de planeta, de observação de estrela, de cometa, e pela observação dos planetas, o Kepler pensou o seguinte: será que não existe um padrão de movimentação desses objetos aqui no sistema solar? E aí ele começou a estudar todos os dados que o Tycho Brahe tinha adquirido. E com os dados, olha, presta atenção, com os dados do Tycho Brahe, o Kepler bola as 3 leis de Kepler. As 3 leis de Kepler, elas não foram boladas de forma matemática, a gente diz, elas foram boladas de forma empírica. Isso que é empirismo, tá? Empirismo é você faz um experimento e com base naquele experimento você deduz a lei. Então o Kepler, ele bolou as 3 leis de Kepler, né? Da órbita ser uma elipse, do período e tudo mais. Todas as leis lá que a gente conhece, as leis de Kepler, são leis fundamentais que a gente usa até hoje. Muito bem, o Kepler bolou as leis. Só que aí o que acontece? Durante muitos e muitos anos, né, as leis do Kepler ali, elas ficavam naquela coisa de empirismo e tal, e tinha coisa que a gente não conseguia nem entender, tá? A gente não conseguia nem entender. Só foi possível, presta atenção, hein? Só foi possível a gente ter uma ideia de como que era a lei de Kepler quando o Newton bolou. Aí eu vou mandar aqui pro Cris essa figurinha aqui, ó, para você colocar aí, Cris, pra galera. Quando o Newton bola a sua, isso que é história total de astronomia, que isso você não vai ver em lugar nenhum não, hein, galera? Isso aqui é no Telegram, né? Melhor. Quando o Newton bola a lei da gravitação, GMM sobre D ao quadrado, coloca aí para nós. Quando ele bola a gravitação, GMM sobre D ao quadrado, olha que legal. A lei do Kepler, ela diz que o período ao quadrado é proporcional ao raio da órbita ao cubo. Isso empiricamente, tá, galera? Empiricamente. O que quer dizer empiricamente? Pega os dados e constrói isso. Quando o Newton vem com a lei de Newton, né, com a lei da gravitação, através da lei da gravitação, isso aqui é muito legal, isso aqui é matemática pura, tá? Através da lei da gravitação, tá aqui, ó, relacionando período, aqui embaixo, com raio, através da lei da gravitação, a gente consegue comprovar a terceira lei de Kepler. A gente prova matematicamente a lei de Kepler por Newton, cara. Isso é um negócio assim, é sensacional, cara. Isso é sensacional. Então, o Kepler fez tudo empírico, o Newton foi lá e provou a terceira lei de Kepler com a sua equação famosa, lei da gravitação universal. Beleza? Muito bem. A lei da gravitação universal é a maneira como a gente faz para prever a posição na órbita dos planetas. A gente usa a gravitação para poder, então, fazer essa previsão. E aí, Saturno funcionava, Marte funcionava, Júpiter funcionava, Saturno funcionava. Aí aconteceu o primeiro problema
com a gravitação. Nós descobrimos Urano. Só que Netuno nós não descobrimos. Vocês sabiam que Netuno nós não descobrimos? Exatamente. Netuno foi descoberto matematicamente. Por quê? A gente usava a equação do Newton para prever a posição de Urano. Quando você colocava o telescópio na posição de Urano, Urano não estava lá. Urano estava deslocado. E aí o pessoal, os matemáticos, viram aquilo, mediram esse deslocamento. Com esse deslocamento, eles foram lá e matematicamente previram não só a posição de Urano, mas falaram assim, tem um outro planeta que tá perturbando a órbita de Urano. E esse planeta é Netuno. Aponta o telescópio para lá que vocês vão achar ele. Pá, bateu. Beleza? E aí, Urano. Eu falei Urânio? Não, Urano, cara. Urano e Netuno, né? Beleza. E aí, Mercúrio sempre dava problema com a lei de Newton. Então, a lei de Newton valia para todo o sistema solar. Quando você usava a lei de Newton para prever a posição de Mercúrio, nunca acertava. Cadê Mercúrio? Não estava lá. Cadê Mercúrio? Não estava lá. Aí, o que o pessoal pensou? Eu falei Urânio, cara? Não, desculpa, é Urânio. Então, usava para prever a posição de Mercúrio e nunca conseguia. Mercúrio nunca estava lá, Mercúrio nunca estava lá. Os caras tinham aprendido que tinha acontecido isso com Urano, certo? Aí eles pensaram o quê? Haha, já sei. Acontece a mesma coisa com Mercúrio. Então, olha a ideia deles. Deve existir, preste atenção nisso, deve existir um planeta entre o Sol e Mercúrio. Deve existir um planeta entre o Sol e Mercúrio. E esse planeta, durante muitos e muitos anos, ele existiu. Durante muitos e muitos anos, existiu o planeta entre Sol e Mercúrio. E esse planeta chamava o quê? Vulcano. Então, deixa eu mandar aqui até pro Cris aqui, Durante muitos e muitos anos, teve no sistema solar, então, um outro planeta. Era o Sol, presta atenção, Sol, Vulcano, Mercúrio. Por quê? A gente usava Newton para prever a posição de Mercúrio e nunca encontrava. E aí, o pessoal falou, existe um outro planeta. Como ele está muito perto do Sol, vamos chamar ele de Vulcano. Beleza? Aí pode clicar nessa figurinha. Olha que legal, eles colocam ali, eles tinham... Dá uma aumentada nela, isso, Eles falam até a distância, né? Então aqui, Mercúrio está aproximadamente, né, 37 milhões de quilômetros do Sol, né? E Vulcano estaria a 16 milhões de quilômetros do Sol. Então teria o Sol, Vulcano e depois Mercúrio. Só que planeta, galera, tem um problema. Planeta a gente tem que observar. Foi o que aconteceu com Netuno. O pessoal foi lá e observou Netuno, comprovou. Só que Vulcano a gente não conseguia observar. E aí, os astrônomos que defendiam a existência de Vulcano, eles falavam assim, não adianta você querer observar Vulcano, que você não vai conseguir, porque Vulcano está muito perto do Sol, nós nunca vamos ver. Nós nunca vamos ver, nós nunca vamos ver, nós nunca vamos ver, e pronto, ficou essa ideia aí de que tinha Vulcano. Isso aí, eu estou falando dos idos de 1800, tá? 1840, 1859 e tudo mais. Muito bem, o tempo passou. O tempo passou e lá pelas tantas, em 1915, surge um cidadão muito famoso, muita gente gosta dele hoje, que é o nosso querido Albert Einstein. O Einstein bolou a teoria da relatividade. O que é a teoria da relatividade? Em termos bem simples, nada mais é do que uma revisão da gravitação universal de Newton. Isso é a teoria da relatividade. A teoria da relatividade mostra que a gravidade é causada pela massa de objetos que deformam o espaço-tempo que a gente chama. Beleza? Muito bem. A teoria da relatividade ela tem uma equação. Do mesmo jeito que a de Newton tem uma equação, a da relatividade tem a sua equação. Lá pelas tantas, alguém pensou o seguinte: vamos pegar a equação do nosso querido Albert Einstein e vamos aplicar ali em Mercúrio para ver se dá certo? Na hora que eles aplicam a equação, batata, deu certo. Descobriram Mercúrio onde ele deveria estar. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece?
Porque Mercúrio está tão perto do Sol que Mercúrio, o sistema Mercúrio-Sol, ele não é resolvido pela mecânica newtoniana que a gente chama. Para você resolver o problema de Mercúrio, Mercúrio vive num sistema relativístico, galera. Olha só que interessante. Então o que a gente fala é o seguinte, isso aí na verdade foi um dos primeiros testes da relatividade. Para quem não sabe, a relatividade, um dos primeiros testes dela foi o eclipse e um dos primeiros testes dela foi determinação da órbita de Mercúrio. Isso aí virou artigo, virou livro, um monte de coisa sobre isso. Foram lá e descobriram Mercúrio. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gravitação de Newton, ela serve para prever a posição dos planetas do sistema solar? Serve para todos, menos para Mercúrio. A relatividade olha só, presta atenção no que eu vou falar. A relatividade é como se fosse uma generalização da gravitação newtoniana, da mecânica newtoniana. Não é legal? Cara, isso é uma história muito interessante de toda essa história do sistema solar, de você descobrir planetas, de você detectar, de você estimar onde que ele vai estar e tudo mais. Então tá aí a historinha de Vulcano, de Mercúrio, que na história tem Tycho Brahe, Johannes Kepler, Newton e Einstein. Então, quando aplica-se a equação de Einstein da relatividade, descobre-se aonde está Mercúrio em qualquer